Dando continuidade ao vídeo anterior, em Atlântida, com a ausência do governante Ea, que era o sumeriano Enki, as guerras e disputas foram diminuindo, mas os conflitos entre os reis que tinham sido colocados sobre determinados territórios começaram a desejar entender o poder da energia feminina. As mulheres nasciam com uma intuição aguçada, tinham afinidade com o universo, com o cosmos, com a natureza e reverenciavam a deusa, afrontando o patriarcado. O poder e a sabedoria que possuíam, eles queriam para si. Especialistas em poções seriam ótimas candidatas à fogueira na Inquisição. Então, em dias especiais que representavam datas especiais para esses reis, prendiam essas sacerdotisas e tentavam roubar sua energia vital. Embora na Suméria as deusas fossem reconhecidas, muitas tiveram que lutar para conquistar seus territórios, como foi o caso da Inanna, por exemplo, que também é a mesma Estar. Cada rei de um território atlante possuía seu próprio harém de sacerdotisas da deusa, porque o verdadeiro interesse era o poder psíquico que possuíam. Convém lembrar que mulheres também estiveram à frente da sociedade vril, tendo como líder Maria Orsic. Foram recrutadas para capacitar homens para alcançarem poderes em dimensões superiores. Em Atlântida, essa energia vril era manipulada pelas mulheres. Era uma energia pura, portanto as disputas eram tanto pelos territórios como pelo acesso a tais poderes. Hoje, dentro da espiritualidade, temos um chamado de retorno da deusa. Entretanto, se pensarmos conscientemente, o universo não precisa disso. O planeta precisa do equilíbrio das forças masculina e feminina, porque a ascensão vai acontecer de qualquer maneira na sua hora certa. Não podemos cometer os mesmos erros dos atlantes e dos que estão por trás do sistema. As velhas crenças e o tempo de andar com túnicas de linho branco já passaram. Hoje a mudança mais importante é interior e manter o foco na nossa transição pessoal. Os movimentos geopolíticos estão se tornando mais ofensivos, e se acompanharmos e juntarmos os pontos, podemos até desenhar um provável futuro. Respeitar a força feminina dentro da espiritualidade é algo maravilhoso, mas inserir rituais antigos para invocar o retorno de alguém ou práticas ritualísticas de purificação se mesclam com os rituais dos que queriam os poderes para si. A aparência sedutora de alguns grupos por aí continua apostando nas representações femininas para posteriormente levá-las ao status de deusas que retornaram. Vamos ressaltar que a maioria das espécies estelares que nos visitam superam as longas distâncias espaciais, criando corpos biológicos onde possam ser inseridos, sem memórias resetadas, para enfrentar as condições de um planeta 3D, tendo antes passado por portais e trocado de dimensões. Isso para não sofrerem danos. Na mitologia grega, vemos Zeus descendo à Terra, tomando a forma do que queria para gerar filhos com humanas. Parece algo muito comum e correlacionado entre culturas e civilizações antigas diferentes. Mais um ponto importante: tais essências são inseridas em corpos biológicos com um propósito e não passam pela amnésia da consciência, como mencionamos. Nascem com suas memórias completas e com suas habilidades interdimensionais que guardam em segredo para o cumprimento de missões que não pertencem à verdadeira luz.
Não acreditamos mais que retornos sejam possíveis, mas sim transferências de essências em corpos biológicos. Falando de Enlil, enquanto Ea dominava os oceanos, a ele foi dada a administração da terra. A experiência humana, o projeto humanidade, nunca foi aceito por ele. Entretanto, os nefilins, os gigantes, foram muito bem usados em batalhas, agregando forças e cumprindo missões. Ele era e ainda é o comandante. Portanto, analise o quanto de poder sobrenatural possui este ser, que na mitologia grega é Zeus, o detentor dos poderes do ar, ou seja, tudo que se refira à atmosfera terrestre. Podemos vê-lo na figura de Odin na cultura viking. Há um livro de Sitchin chamado As Guerras dos Deuses e dos Homens, referindo-se ao passado. Na cultura viking, no futuro, Odin conduzirá deuses e homens contra o caos no mundo, o tão famoso Ragnarok. Será coincidência? Vemos nas figuras Anunnaki humanos com cabeças de pássaro e outros animais. Então é provável que o nosso passado tenha sido, como espécie, uma convivência com deuses e homens muito estranhos. Aqui temos a representação de Enkidu e Gilgamesh. Energias são perigosas? Se em mãos erradas, sim, assim como frequências, ondas e vibrações. Mas o universo é feito de frequências, ondas e vibrações. E ele representa perigo? O universo segue seu curso. O universo possui buracos negros, galáxias que se chocam, estrelas que explodem. O problema não é esse. O problema é entender que o universo tem as suas próprias leis. Então o problema é a tecnologia? Não, ela ajuda a humanidade. O problema é o seu mau uso ou vê-la suprimida, deixando a humanidade vivenciar situações que não há necessidade. Celulares cada vez mais potentes, mais finos, dobráveis, quase invisíveis, são resultado de tecnologias já conhecidas. São parte do programa de transferência de tecnologia. Não haviam celulares em Atlântida, mas dispositivos cristalinos similares foram motivos de disputas para acessar segredos por parte daqueles que não possuíam poderes. Enlil, seja em que forma estiver neste momento, neste agora, continua manipulando do topo da pirâmide. Mas nem sempre mexer com poderes ilimitados tem um bom resultado. Os germânicos que o digam. Em um documentário sobre a segunda GM, na Netflix, podemos ver claramente o lançamento de foguetes para fora da atmosfera da Terra, tecnologia que já era dominada na década de 40. Podemos ver também na história da humanidade o poder exercido pelos sacerdotes e sacerdotisas que eram procurados para afastar o mal das pessoas, porque o povo tinha medo do desconhecido. E é claro, quanto mais medo, melhor. Se desejar continuar nos acompanhando por esse passeio histórico sobre o nosso verdadeiro passado, fique conosco. Gratidão por nos acompanhar e apoiar. Muita paz, muito amor e muita luz.